alunas de Processo Civil 3, um grande abraço para vocês. Nesta aula vamos dar continuidade ao nosso estudo das exposições gerais aos vários procedimentos executivos. É a nossa última aula sobre esse assunto e começamos tratando sobre a suspensão da execução. O artigo 921 do Código de Processo Civil estabelece várias situações nas quais haverá a suspensão da execução. E nos termos do artigo 923, a suspensão da execução implica em não poderem ser praticados atos processuais enquanto a execução estiver suspensa, exceto aqueles atos de urgência que forem necessários para resguardar a efetividade do processo e os direitos das partes. E nesse sentido, o próprio artigo 919 do CPC estabelece como atos urgentes a serem praticados mesmo durante a suspensão do processo aqueles atos de penhora de bens, de substituição de bens penhorados, de reforço de penhora. Então temos algumas exemplificações nesse dispositivo, mas obviamente o juiz irá analisar em cada caso concreto qual ato será considerado urgente para ser praticado ou não. Nos termos do artigo 921 do Código de Processo Civil, no inciso 1, que é a primeira causa que ele traz como suspensiva da execução, é estabelecido que suspende-se a execução nas hipóteses dos artigos 313 e 315 do Código de Processo Civil, no que couber. Ora, os artigos 313 e 315 estabelecem regras gerais de suspensão de qualquer processo. Eles estão na parte geral do Código de Processo Civil e são várias as hipóteses listadas lá nesses dispositivos, 313 principalmente, para que haja a suspensão da execução. Dentre elas, por exemplo, quando houver o falecimento de alguma das partes ou de seus procuradores, ou quando alguma das partes se tornar incapaz no curso do processo, quando houver uma convenção entre as partes para que haja essa suspensão por algum motivo, às vezes para negociar um acordo, quando a decisão do processo depender de uma decisão decorrente de outro processo, então é possível também, nesse caso, suspender-se o curso esperando a resolução de alguma situação através de outro processo, dentre outras situações mais. Não é o nosso objetivo aqui revisarmos o artigo 313 do CPC, mas temos que lembrar que aquelas hipóteses já estudadas por vocês, constantes do artigo 313 e 315, hipóteses essas de suspensão da execução, também são aplicadas, suspensão do processo, melhor dizendo, também são aplicáveis à execução. O inciso 2 do artigo 921 estabelece que também haverá a suspensão da execução no todo ou em parte, ou seja, uma suspensão total ou parcial, quando os embargos à execução forem recebidos nos efeitos suspensivos, no efeito suspensivo. Primeiramente, temos que informar que essa situação também se aplica, por óbvio, à impugnação da execução. Lembrando a vocês, alunos, que no caso da execução de título extrajudicial, é possível que haja a apresentação da discordância por parte do executado, uma forma dele poder demonstrar seu inconformismo e questionar, impugnar questões referentes à execução através dos embargos à execução, e os embargos são oferecidos em um processo separado. Então trata-se de uma ação autônoma, um processo de conhecimento, e a princípio a discussão de quaisquer matérias pelo executado no curso da execução deve se dar através dos embargos à execução, em autos apartados.
Veremos que há exceções, há situações que podem ser discutidas no próprio processo de execução, e veremos isso ao final desta aula, quando tratarmos das nulidades na execução. Já na execução de título executivo judicial, como já vimos, nela não são cabíveis embargos à execução, mas sim uma impugnação. E a primeira diferença é que essa impugnação ela é apresentada nos mesmos autos em que está tramitando a execução, que recebe o nome, já vimos, de cumprimento de sentença. No caso dos títulos judiciais, o Código se utiliza dessa nomenclatura. Pois bem, tanto a impugnação na execução de títulos judiciais, quanto os embargos à execução, que é cabível com relação à execução de títulos extrajudiciais, nenhum deles, a princípio, tem o condão, nenhum deles tem a força de suspender a execução. De forma que a regra constante do artigo 919, parágrafo 1º do CPC, é de que os embargos à execução não suspendem o curso da execução. O caput do artigo 919 e o parágrafo 1º. Da mesma forma, o artigo 525, que trata da impugnação lá no cumprimento de sentença, ele estabelece no parágrafo 6º que, em regra, o oferecimento da impugnação não vai suspender o curso do cumprimento de sentença. Deixando claro ainda o parágrafo 6º do artigo 525 do CPC, que mesmo havendo a impugnação do cumprimento de sentença, podem ser praticados os atos de penhora e de expropriação de bens, satisfazendo-se o crédito do exequente. Mas vai satisfazer o crédito do exequente sem serem julgados a impugnação ou os embargos? Sim, porque a princípio, quem está numa situação jurídica favorecida, quem tem um direito reconhecido em título executivo, direito esse que é certo, líquido e exigível, e em relação ao qual não houve o cumprimento espontâneo do crédito por parte do executado, e quem, portanto, está no prejuízo é o exequente. Se o legislador regulasse de forma contrária, seria aumentar o prejuízo e o ônus sobre o exequente, fazendo com que ele ainda, não obstante a mora do executado, ainda tivesse que esperar mais um trâmite processual para o julgamento de uma impugnação ou dos embargos de execução para poder satisfazer o seu crédito. Iria totalmente na contramão do princípio da efetividade e, inclusive, também do devido processo legal e da duração razoável do processo. De modo que o legislador fez muito bem. Acontece que, excepcionalmente, destaque isso, excepcionalmente, é possível ao juiz conceder efeitos suspensivos aos embargos à execução, bem como à impugnação da execução. Por isso que o artigo 921, no inciso 2, diz que haverá suspensão da execução quando for conferido o efeito suspensivo aos embargos, né? E podem ser conferidos de forma total ou de forma parcial. Mas primeiro vamos observar o seguinte: para que tanto o artigo 919 do CPC do parágrafo 1º, quanto o artigo 525 do CPC do parágrafo 6º, trazem requisitos para que o juiz possa conferir efeito suspensivo por decisão, né, aos embargos à execução ou à impugnação à execução. Nos termos desses dispositivos legais, primeiro é necessário que haja o requerimento por parte do executado. Então o executado vai ter que peticionar requerendo que o juiz confira efeito suspensivo. Além disso, a lei estabelece que só é possível conceder efeito suspensivo após haver a garantia do juízo mediante penhora de bens. Então não é possível suspender-se a execução ou cumprimento de sentença sem que tenhamos a garantia da efetividade desse processo executivo, dessa atividade executiva, mediante penhora de bens
do executado. De modo que já são dois requisitos: requerimento por parte do executado, expresso, fundamentado, haver também a penhora de bens. Se não houver a penhora de bens, não podemos ter a suspensão da atividade executiva naquele processo. E além disso, o código exige que tem que ser demonstrado pelo executado que ele tem probabilidade de chance de sair vencedor em sua tese fática e jurídica na impugnação e nos embargos, ou seja, ele tem que demonstrar um fumus boni iuris naquela alegação, a verossimilhança ou probabilidade de seu direito, bem como que, se não houver a suspensão da execução pelo juiz, que ele poderá sofrer um dano grave de difícil ou impossível reparação. Pois bem, esses são os requisitos para que o juiz possa conferir efeito suspensivo aos embargos ou à impugnação. São os mesmos requisitos para ambos. É importante destacar que, como a execução pode ser movida em relação a vários títulos executivos, é possível que o juiz suspenda a execução em relação apenas a algum deles. Pode ser que o requerimento feito pelo executado nos embargos, ou a impugnação feita no cumprimento de sentença, se direcione apenas a um dos títulos executivos, de forma que a suspensão será apenas parcial se o juiz conferir tal efeito à impugnação aos embargos. Além disso, é possível que a execução seja movida em face de mais de um executado, mais de um sujeito, de modo que, se apenas um deles oferecer embargos à execução, se os seus fundamentos não aproveitarem ao outro executado, aproveitarem somente a ele, e o juiz conferir efeito suspensivo que for por ele requerido, né, esse efeito suspensivo não atingirá o outro executado. O processo será suspenso por decisão do juiz apenas para esse executado, caso a sua tese, que levou à suspensão da execução, somente aproveite a ele, a esse executado que ofereceu os embargos. Ok? Então, já devidamente explicado o artigo 921, inciso 2, inclusive remeto os senhores, senhoras e senhoritas à leitura dos dispositivos mencionados, o artigo 919 e os seus parágrafos, bem como o artigo 525 do CPC, especialmente o parágrafo 6º do 525. O inciso 3 do CPC estabelece que haverá também a suspensão da execução quando o executado não possuir bens penhoráveis. Inclusive, nós vimos na aula passada, quando estudamos prescrição, que é possível que haja no curso da execução, e apenas no curso da execução no que diz respeito ao processo civil, a prescrição intercorrente, aquela prescrição que se verifica pela demora do próprio processo, no curso do processo, portanto. E para que haja prescrição intercorrente, é necessário que a execução, primeiramente, tenha sido suspensa e tenha ficado suspensa por 1 ano, em razão do executado não ter bens para serem penhorados. E a partir de 1 ano de suspensão, o juiz determina um arquivo provisório dos autos e começa a contar o prazo da prescrição intercorrente. Então, é uma revisão aí do que nós vimos com base no artigo 921 do CPC, nos parágrafos 1º a 5º. Então, esses parágrafos 1º a 5º desse artigo que estamos vendo aqui agora, nós já estudamos na aula passada, porque se direcionam à prescrição intercorrente. O artigo 921, inciso 4 do CPC, estabelece que também haverá suspensão da execução quando houver a penhora de bens do executado, esses bens tiverem sido levados a leilão, não houver licitantes em relação a esses bens
e o exequente também não quiser adjudicar os bens. Então, ele, em 15 dias, após um leilão infrutífero, frustrado, ele não requerer a adjudicação daqueles bens que foram penhorados, teremos igualmente a suspensão da execução, porque a gente cai na mesma vala do inciso 3, que é a ausência de bens, porque ter bem que ninguém quer é a mesma coisa não ter bem nenhum, por isso que acaba havendo igualmente a suspensão da execução, nessa hipótese mencionada agora do inciso 4 do 921. Por fim, o artigo 921, no inciso 5, estabelece que haverá a suspensão da execução quando for concedido o parcelamento previsto no artigo 916 do Código de Processo Civil. E o que diz o artigo 916, professor? Fala aí pra gente. Ok, o artigo 916, que eu já remeto a leitura para ele, vão lá e leiam o artigo 916, mas ele permite ao executado um benefício, concede, melhor dizendo, um benefício ao executado de parcelar a dívida no caso da execução de pagar a quantia. Ele pode parcelar a sua dívida, o pagamento da sua dívida no curso da própria execução. E é um parcelamento conferido de antemão pelo legislador. O legislador foi bonzinho com o executado, já previu essa possibilidade dele requerer um parcelamento, só que pode parecer que é muito benefício para o executado, mas se o executado quiser fazer esse parcelamento, o exequente tem que agradecer e muito. Por quê? Porque, como vimos em algumas das aulas passadas, em regra, uma execução de título extrajudicial no Brasil demora mais de 7 anos. É um tempo enorme, é desarrazoado esse prazo. Na contramão do que prevê a Constituição, no artigo 5º, inciso 78, quando prevê a duração razoável do processo. Vai contra também o princípio da efetividade do processo. Justiça tardia não é justiça, mas injustiça mascarada. De modo que, se o executado tiver interesse em pagar, demonstrar que tem essa pretensão e cumprir com as regras do artigo 916 do CPC, será ótimo para o exequente também. Então é um benefício para o executado que acaba sendo bom para o exequente também. Nos termos do artigo 916, o executado, para poder parcelar o pagamento do valor que está sendo cobrado no processo executivo, ele tem que pagar 30% à vista, 30% do valor atualizado da execução, bem como englobando aí nesse montante as custas processuais que já tiverem sido antecipadas pelo exequente, bem como os honorários advocatícios que em regra na execução são estabelecidos em 10% do valor da execução. Ele, pagando 30% desse montante à vista, ele pode parcelar o restante em até 6 parcelas. Então são 6 parcelas mensais, do montante restante, ou seja, os 70% restante, e sobre esses valores haverá incidência de juros de 1% ao mês e correção monetária. Ou seja, 6 meses é muito melhor que 7 anos, 7 anos e tanto. Não é que todo e qualquer processo de execução demore isso. Isso é em regra, a média, divulgada aí pelo CNJ. Pois bem, essa é a previsão do artigo 921. São essas situações de suspensão da execução ali previstas. Além dessas situações, o artigo 922 do CPC, prevendo aí uma possibilidade de negociação de um acordo entre as partes, aí já não é o legislador criando um parcelamento já legal, por força de lei, mas é uma previsão de maior abertura, permitindo às partes negociar a dívida para que haja um pagamento ali no curso da execução, e enquanto está correndo esse prazo que o exequente
concedeu expressamente para o executado, o juiz suspende a execução para ver se o executado vai cumprir. Então, nos termos do artigo 922, será suspensa a execução pelo prazo conferido pelo exequente para que o executado possa pagar a dívida. E o exequente pode parcelar em 3 meses, 6 meses, 12 meses, 24 meses. Eu já vi situações, inclusive em processos meus de execução, que nós acabamos, eu advogando pelo exequente, em mais de uma oportunidade, inclusive, chegamos a dividir em mais de 3 anos, né, mais de 36 meses, o pagamento da dívida, porque era a forma como o executado podia pagar o valor, tanto por mês, né, com juros e correção, ele foi pagando, e nas vezes em que fizemos isso, obtivemos êxito, né, conseguimos que houvesse a satisfação da dívida pelo executado. Pois bem, então, nessa situação, convindo as partes, haverá um protocolo de uma petição em juízo, de modo que, enquanto não transcorrer aquele prazo para pagamento, o processo fica suspenso. É bom que nesse acordo se estabeleça que, caso o executado deixe de pagar alguma parcela dessa divisão que foi feita aí pelo exequente, que se retome o curso do processo. É importante que se tenha essa previsão, porque o exequente pode peticionar a qualquer momento. Ele deu, por exemplo, um parcelamento de 24 meses, mas no 7º mês o executado parou de pagar, não pagou mais. De modo que o exequente pode pedir para que prossiga a execução. Ok, vamos passar agora ao estudo da extinção da execução. A extinção da execução é regulada nos artigos 924 a 925 do Código de Processo Civil. O artigo 924 traz as situações nas quais a execução vai ser extinta, e o artigo 925 diz que a extinção só surtirá efeitos quando homologada por sentença. De modo que deve haver, portanto, uma sentença a ser prolatada pelo juiz da execução. Nos termos do artigo 924, no inciso 2, haverá extinção da execução quando houver o cumprimento da obrigação exequenda. Então, quando o crédito exequendo, o crédito que está sendo executado no processo, quando houver o seu cumprimento no processo, seja espontaneamente pelo executado, seja através da prática dos atos executivos, ou seja, pela execução forçada do Estado, o juiz ele vai reconhecer a satisfação do crédito e extinguir a execução. Esse é o desfecho normal que se espera para a execução, uma vez que ela só pode ser movida com base em título executivo, no qual se tem um crédito certo, líquido e exigível. Portanto, o natural de ocorrer é a extinção da execução com satisfação do crédito. Mesmo que demore, como a gente tem visto aí, na prática, mesmo que isso demore a ocorrer, é o natural, né? É o que se espera. Mas o artigo 924 do CPC traz também alguns desfechos anômalos para o processo executivo, que são aqueles desfechos nos quais haverá a extinção do processo sem a satisfação do crédito do exequente. O primeiro, o inciso 1, estabelece que haverá extinção quando a petição inicial for inepta ou for indeferida. De modo que, havendo o indeferimento da petição inicial, teremos a prolação de uma sentença de extinção do processo, nesse caso, sem a satisfação do crédito do exequente. No caso do inciso 3, do artigo 924, tem-se que haverá extinção da execução quando o executado obtiver por qualquer outro meio a quitação total da dívida, ou a extinção, melhor dizendo, total da dívida. Que outro meio? Pode ser, como vimos, a própria impugnação à execução ou os embargos à execução, nos quais se questiona a existência do crédito ou a nulidade de um próprio título, e o juiz reconheça isso na decisão da impugnação dos embargos à execução, extinguindo a dívida
extinguindo a obrigação do executado, de modo que haverá igualmente a extinção da execução. Nos termos do inciso 4 do CPC, do artigo 924 do CPC, também haverá a extinção da execução quando o exequente renunciar ao seu crédito. Isso não tem a ver com desistência da ação, tem a ver com renúncia do próprio direito que está sendo executado no processo. Então ele vai abrir mão do próprio direito, ele não pode mover uma nova execução posteriormente. É um perdão da dívida. Não vamos confundir essa hipótese com outra que também leva à extinção da execução e que não está prevista no artigo 924, que é aquela do artigo 485, inciso 8 do Código de Processo Civil, bem como do artigo 775 do Código de Processo Civil, que é quando o exequente desistir da ação. 485, inciso 8 fala da desistência da ação e o 775 fala da desistência da execução. Nós estudamos já nessas nossas videoaulas esse assunto da desistência da execução, que levará igualmente à extinção da execução. Por fim, o inciso 5 do artigo 924 estabelece que haverá a extinção da execução quando ocorrer a prescrição intercorrente, a prescrição no curso do processo, que nós estudamos na videoaula passada, quando analisamos aquela situação regulada pelo artigo 921, parágrafos 1º a 5º do Código de Processo Civil. Por fim, encerrando esse assunto das disposições gerais aos vários procedimentos executivos, constou de várias aulas, um assunto bem extenso, temos as nulidades no processo da execução. O artigo 803 do Código de Processo Civil estabelece algumas nulidades que podem ser verificadas no curso do processo de execução. É importante desde logo destacar que as situações previstas no artigo 803 são situações relativas, ou seja, pode haver exemplificativas, melhor dizendo, pode haver uma ampliação desse rol. Esse rol trata-se de um rol de números apertos. Essa expressão em latim é quando o rol ele é meramente exemplificativo, podendo haver a sua ampliação. Nos termos do artigo 803, haverá nulidade do processo de execução quando ela for movida, inciso 1, com um título executivo que não corresponda a obrigação certa, líquida e exigível. Ou seja, é um título inapto, que não é hábil, portanto, para mover execução. E já vimos que sine titulo nulla executio. E não é qualquer título para mover execução. Já vimos que é um título no qual se contenha um crédito certo, líquido e exigível. Se não for dessa forma, não pode haver a atividade executiva do Estado. Lembrando também que o título não pode estar prescrito. Já discutimos isso também, certo? A situação do inciso 3 do artigo 803 do CPC cai na mesma vala do inciso 1, porque o inciso 3 estabelece que também haverá nulidade quando for instaurada a execução antes de se verificar a condição ou de ocorrer o termo. Ora, nas obrigações cuja exigibilidade do crédito estiver condicionada, você tem que ter a verificação de uma condição. Ou quando ter que verificar a ocorrência de um termo para que o crédito, portanto, seja exigível, só se pode mover a execução com a prova de que ocorreu o termo ou que se verificou a condição prevista. Nós já discutimos isso também nas nossas aulas de disposições gerais. De modo que, no caso do inciso 3 do 803 do CPC, nós temos um título que não é exigível.
porque o crédito não é exigível e, portanto, a gente cai na mesma hipótese do inciso 1. Nem precisava haver o inciso 3. O inciso 2 do artigo 803 estabelece que haverá nulidade quando o executado não for regularmente citado. Então, a falta de citação válida, obviamente, é um vício do processo executivo, traz uma nulidade absoluta para o processo. Todas essas situações de nulidades são nulidades absolutas e, portanto, devem ser reconhecidas de ofício pelo juiz. Se o juiz, por algum motivo, comer mosca, não verificar por ele mesmo tais circunstâncias, o executado pode arguí-las no curso do processo executivo. E como se tratam de nulidades absolutas, ele não precisa impugnar a execução de título judicial, nem embargar a execução de título extrajudicial para poder discutir essas questões. Ele vai poder discutir diretamente na execução, nos autos da execução. E é importante porque no caso da execução de título extrajudicial, principalmente, só pode haver a discussão das matérias referentes à execução pelo executado em autos apartados, nos autos de embargos. E para tanto ele vai ter que recolher custas, vai ter que, além de constituir o advogado, requerer uma citação do executado, do exequente, melhor dizendo. Então vai ter todo um formalismo, tem um prazo de 15 dias a partir da citação. Então vai ter todo um formalismo para que ele possa embargar a execução. Mas em se tratando dessas nulidades absolutas ou mesmo de outras nulidades absolutas, nós já mencionamos que é um rol meramente exemplificativo, o executado vai poder discutir tais questões diretamente nos autos da execução. E é por isso, em razão dessa previsão do artigo 803, nós já tínhamos uma previsão semelhante no CPC anterior, que a doutrina e a jurisprudência criaram o instituto chamado de exceção de pré-executividade. A exceção de pré-executividade é a possibilidade do executado discutir matérias nos próprios autos da execução, não precisando discuti-las na via dos embargos à execução. O bom é que, para tanto, ele não precisa recolher custas e não há prazo para que ele possa discutir, para que ele possa questionar essas situações de nulidade absoluta. Queridos alunos e alunas, com isso encerramos essa parte das exposições gerais aos vários procedimentos executivos e a partir da nossa próxima aula entraremos no estudo da execução em espécie, começando primeiro com a análise da execução provisória. Um abraço a todos vocês.